Convido a todos a abrirem as suas Bíblias novamente, desta vez em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 8. Apocalipse 21, verso 1 até o verso 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Senhor, fala conosco agora, Pai, que nada venha desviar a nossa atenção, Senhor Deus, mas que os nossos corações e mentes estejam completamente atentos à Tua palavra, à Tua voz, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu visitei uma pessoa não crente que está com uma grave enfermidade. E num dado momento da conversa, essa pessoa me disse que sentia um vazio no seu coração. E parafraseando o matemático francês cristão Blaise Pascal, eu disse a ela que o homem ele tem um vazio, um buraco no seu coração que somente Deus pode preencher. De fato, meus irmãos, o Senhor criou céus e terra em 6 dias. Na terra Ele colocou aquele que porta a sua imagem, o homem. E ali havia plena alegria, plena comunhão, plena harmonia, plena paz. Mas o pecado entrou em cena. O homem desobedeceu a Deus. E por causa do pecado humano, a terra foi amaldiçoada. A partir de então, não houve mais comunhão com Deus e nem comunhão com o seu semelhante. A partir de então, deixou de ser vida para ser sobrevivência. Por mais que a gente tenha muitas alegrias nessa vida, de diversas ordens, nunca seremos plenos nesta terra.
Sempre a gente vai sentir faltar alguma coisa. E mesmo depois que o Senhor Jesus nos alcança com a sua graça e Ele preenche o vazio do nosso coração, nós ainda sentimos falta. Nós ainda não ficamos plenamente satisfeitos. Entenda, nós devemos ter o contentamento em Cristo. Mas este contentamento não faz com que a gente fique contente com o que está ao nosso redor e também não contente com o nosso próprio estado espiritual, porque nós ainda pecamos. Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados, mas ainda existe pecado em nós. E ainda existe pecado ao nosso redor. E por causa disso, este mundo, por mais belezas que ele tenha, por mais que tenhamos relacionamentos agradáveis com pessoas, por mais que a gente desfrute de prazeres nesta terra, aqui não é a nossa casa. Se você já viajou, você sabe que é bom voltar para casa. É bom quando você chega, você que mora em Adamantina, você chega ali na estrada e você vê o nome da cidade. É bom quando você entra na sua rua. É bom quando você chega em frente ao seu portão. É bom deitar na sua própria cama. Como é gostoso, né? Você viaja, você dorme em outros lugares, por mais confortáveis que eles sejam, a sua cama é a sua cama, o seu quarto é o seu quarto, a sua casa é a sua casa. E nós não estamos em casa ainda. E Apocalipse, meus irmãos, nos mostra exatamente isso. Apocalipse nos mostra que nós não estamos em casa. Nós estamos chegando no final da exposição deste livro. Com o sermão de hoje, serão mais 3 apenas. No dia 7 de setembro, nós vamos terminar Apocalipse. Se Deus quiser. Se o rei não voltar antes, como seria bom, né? Como seria bom que antes ele voltasse e o que a gente iria ver, visse com os próprios olhos antes de ver aqui na exposição. A gente vai ver com os próprios olhos, mas se ele não voltar até então, eu quero compartilhar com os irmãos nesses 3 domingos os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, começando hoje com o capítulo 21, de 1 a 8, que falam sobre o novo céu e a nova terra, que fala sobre a nossa nova casa, a nossa casa definitiva, o nosso lar final, o lugar que todo cristão deve almejar. O que você almeja? Você deve ter desejos, não tem? As crianças, por exemplo, têm desejos. Elas desejam ganhar um brinquedo, ganhar um presente, desejam ir para a praia, desejam visitar os avós. Os adolescentes desejam ir para a faculdade, os jovens desejam ter um bom emprego, se casarem, os casados desejam ter filhos, os mais velhos desejam ter netos. Você tem desejos, e são bons desejos, mas você percebe que mesmo quando os nossos desejos são realizados, a gente nunca está satisfeito, a gente quer mais, porque aqui não é o lugar onde nós estaremos plenamente satisfeitos. Por isso que o cristão, mesmo que ele tenha desejos bons, lícitos nesta terra, a gente sabe que nem todos os nossos desejos, nem todos os nossos sonhos serão realizados. Nem todo mundo vai ter o privilégio de se casar. Nem todo mundo vai ter filhos, nem todo mundo vai fazer uma faculdade, nem todo mundo vai ter a casa que sempre sonhou, o carro que sempre sonhou, nem todo mundo vai poder fazer aquela viagem dos sonhos, nem todo mundo vai ter tudo aquilo que sempre quis, sonhou e desejou. Mas, para o cristão, e por isso que eu digo que esse deve ser o maior desejo do cristão,
aquilo que mais você deve desejar é o novo céu e a nova terra. É o dia em que o Rei voltar e estabelecer a nova morada do seu povo. E vejam, meus irmãos, o texto, ele começa aqui no capítulo 21 com uma visão. O versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. A história acabou. Os inimigos de Deus foram todos julgados. A besta, que é o anticristo, o falso profeta, o diabo, o dragão, a velha serpente, foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Já aconteceu o juízo final. Toda a humanidade foi julgada. E aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida também já foram lançados no lago de fogo e enxofre. Você e eu também já fomos julgados. E pela graça e misericórdia de Deus, os nossos nomes estão desde a eternidade passada, escritos no livro da vida. E ali nós vimos o sorriso do Senhor falando: olha, os livros mostram que a sua vida foi uma vida de pecados, mas eu paguei por todos eles. Seja bem-vindo no reino de meu Pai. E aqui ele começa a mostrar esse reino. E aqui no capítulo 21, João ele começa a falar sobre este reino. Ele fala a respeito de um novo céu e uma nova terra. Lá no capítulo anterior, no capítulo 20, versículo 11, se você puder olhar na sua Bíblia, ele diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A velha terra e o velho céu deixaram de existir. Tudo se fez novo. O apóstolo Pedro, ele escreveu lá em 2 Pedro 3, versículos 10 a 13. 2 Pedro 3, 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Então preste atenção, o que vai acontecer? Toda a criação será purificada pelo fogo, abrasados, brasa. E ele continua: também a terra e as obras que nela existem serão atingidas pela brasa, pelo fogo. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora preste atenção no versículo 12 de 2 Pedro 3: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, olha o fogo novamente, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que vai acontecer, meus irmãos? Todo o universo, este planeta em que vivemos, e até mesmo os próprios céus, serão purificados pelo fogo, serão abrasados, serão queimados, serão renovados. Deus ele não vai criar novamente, Deus não vai destruir tudo, aniquilar tudo, tudo vai desaparecer, Ele vai fazer uma nova criação. Não, Ele vai pegar esta criação que Ele fez em 6 dias, céus e terra, e Ele vai renovar, Ele vai passar pelo fogo, purificando esta velha terra e os velhos céus, tornando um novo céu e uma nova terra. É por isso que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. É por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não salva apenas as pessoas, mas ele salva toda a criação. A redenção de Cristo na cruz, meus irmãos, tornou possível que toda a criação fosse tirado de toda a criação a maldição. Lembra o que Deus disse para Adão?
maldita a terra pela sua causa. Agora, por causa de Cristo, a terra será abençoada. Você consegue imaginar um lugar que não existe pecado? Não, não dá para imaginar. É como a nossa irmã Raíssa acabou de orar. Um lugar que a gente não vai pecar. Eu estava lendo um livro escrito pelo reverendo Heber Campos e o prefácio feito pelo filho dele, Heber Campos Júnior. E na época a filha dele tinha 7 anos. Ela falou assim: pai, eu quero ir para um lugar que eu não peque mais. Uma menina de 7 anos na época. Imagina o seu filho, quando você ensina para o seu filho que mentir é pecado e que o versículo 8 diz que os mentirosos vão para o lago de fogo e enxofre. E aí o seu filho derrama lágrimas e fala assim: mamãe, papai, eu não queria mentir. Eu não queria mentir. E aqui vocês têm um lugar onde a mentira não entra, onde o engano não entra, onde o pecado não entra. Então é um lugar completamente perfeito, porque Jesus Cristo redimiu. Paulo fala em Romanos 8:21 que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então o que vai acontecer, meus irmãos? Neste momento acabou a história, agora começa a eternidade. Uma eternidade, se é eternidade, não tem fim, não tem contagem de tempo, não tem calendário, não tem relógio, é eterno. E a eternidade se dá com uma criação pura. E é interessante que ele fala novos céus e nova terra. Só que eu não sei se você sabe, não são 2 lugares distintos. Hoje, céu e terra são 2 lugares distintos. O que é a terra? Terra é isso aqui, é este planeta, é o lugar que vivemos, é o lugar que os vivos estão, e também é o lugar que os corpos dos mortos estão. O que é o céu? Céu é a habitação de Deus, é o lugar onde está o trono do Senhor. Céu também é um lugar onde os anjos servem a Deus. E céu também é o lugar onde as almas dos crentes estão. Agora, novo céu e nova terra se unem. Não são 2 lugares diferentes. Novo céu e nova terra é um lugar só. Porque nesta terra Deus colocará o seu trono. Então, ela é ao mesmo tempo terra e ao mesmo tempo céu. O céu não é a nossa casa final. Você fala assim: eu quero ir para o céu. Ok, mas o céu não é o seu trono, não é a sua habitação final. É o estado intermediário, é o estado de espera. Os crentes que estão no céu, eles estão felizes, sim. Eles estão satisfeitos, sim. Mas eles estão sem os seus corpos. São apenas almas. Eles não estão completos. Eles estão aguardando a ressurreição. E aí, quando a ressurreição acontece no último dia, aí sim, corpo físico, os corpos se reúnem novamente com suas almas. Isto é ressurreição. O que é morte? Morte é a separação da parte visível e da parte invisível, da parte física e da parte espiritual. Isso é morte. O que é ressurreição? É a união das 2 partes novamente. Então, na ressurreição, os corpos, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do Cordeiro, os corpos sairão dos seus túmulos e as almas que estavam no céu descerão sobre eles e eles estarão vivos novamente para viverem não num céu espiritual, mas numa terra espiritual. Por isso, novo céu e nova terra. E João termina o versículo 11 dizendo que o mar já não existe. Isso pode trazer uma certa decepção para muitas pessoas. Puxa, então não vai ter praia? Então Tolkien estava errado, quem já leu Tolkien, Praias Brancas. Como é linda essa parte. Quem já leu O Senhor dos Anéis e já assistiu. Então não vai ter praia no céu?
Não vai ter mar no céu? Esse é um versículo difícil, essa é uma parte do versículo difícil de ser interpretada. Alguns acreditam que João está sendo literal aqui. De fato, não haverá oceano no céu. Só que um outro grupo de estudiosos, de comentaristas, que eu entendi que estão corretos, entendem que, como todo o Apocalipse a gente tem ensinado, você não deve interpretá-lo literalmente. Apocalipse fala a verdade, mas usando símbolos. O que é o mar? Vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Quem que escreveu isso aqui? João. Onde João estava quando ele escreveu o Apocalipse? Literalmente ilhado, exilado na ilha de Patmos. Uma ilha, lógico, se é ilha, é cercada pela água, pelo mar. Só que João, ele estava o quê? Isolado. Quando você fala que fulano de tal está ilhado, a palavra no português ilhado significa o quê? Isolado. Ela está isolada, ela está sozinha, solitária, ela está ilhada. O que João está querendo dizer aqui, meus irmãos, no meu entendimento, o entendimento que eu segui dos autores reformados, é que não haverá solidão no céu. O céu é um lugar de comunhão. Novo céu e nova terra é um lugar de comunhão. Não é um lugar de isolamento. O mar, ele separa as pessoas. O mar, ele isola as pessoas. O mar, ele separa os povos. Você sabe que antes do dilúvio era apenas uma massa de terra, que os cientistas chamam de Pangeia. Era uma massa de terra. Se você olhar para o mapa mundi, você vê que forma um quebra-cabeça. Você vê que todos os continentes, eles conseguem encaixar um no outro. Por quê? Porque antes, quando Deus criou a porção seca e separou das águas, era uma porção só. O dilúvio, o que ele fez? Ele rachou tudo, ele separou tudo. E os povos viveram isolados. Então no céu não vai ter isolamento. No céu estaremos todos em plena comunhão. Outra coisa que na Bíblia o mar simboliza. O mar na Bíblia é o símbolo do mal. Isaías 57:20, Isaías 57:20 declara: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, vou ler de novo, Isaías 57:20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então os perversos são como o mar. O anticristo, a besta, Apocalipse 13:1, diz que ela surgirá do mar. Então, como diz o caipira, o mar é mar. O mar é mal na Bíblia. É o símbolo do mal, é o símbolo da maldade. Então João está dizendo aqui, meus irmãos, que quando ele fala que o mar já não existe, ele não está dizendo que as águas salgadas, os mares, os oceanos, as praias deixarão de existir, mas sim o isolamento e o mal. O céu, o novo céu, a nova terra é um lugar de comunhão, é um lugar em que as pessoas não vivem isoladas. O novo céu, a nova terra é um lugar onde não há maldade, mas pura bondade. João continua a sua visão no versículo 2, lá de Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Você gosta de casamento? Você gosta de participar de casamento? Casamentos são muito bonitos. Casamentos fazem os nossos olhos brilharem. E é interessante que na nossa cultura, a noiva, ela é destacada. Na cultura hebraica, na cultura de João, não era assim. Na cultura de João, era um noivo. Era o noivo que ia buscar a noiva, não a noiva que entrava em direção ao noivo. Mas era o noivo que buscava a sua noiva e festejava com ela. E de fato,
É o noivo que virá buscar a sua noiva. O que isso tem a ver com a Nova Jerusalém, meus irmãos? Vamos entender algumas coisas aqui. Ele vai falar da Nova Jerusalém com maiores detalhes mais para frente, lá do versículo 9 até o capítulo 22. Mas vamos entender algumas coisas aqui. Jerusalém é chamada na Bíblia de Cidade Santa. Por quê? Porque em Jerusalém era o lugar onde ficava o templo, antes o tabernáculo. No tabernáculo, depois no templo, estava a Arca da Aliança, num lugar chamado Santo dos Santos, a parte mais funda, mais interior do tabernáculo depois do templo. Ali desceu a Shekinah. O que é Shekinah? Shekinah no hebraico, a glória de Deus. Por isso que era Santo dos Santos, porque Deus estava presente no meio do seu povo. O que fazia de Israel uma nação santa, de Jerusalém uma cidade santa? A glória de Deus no meio do seu povo. Certa vez, o povo de Israel, o exército de Israel, perdeu uma batalha para os filisteus e a arca foi sequestrada pelos filisteus. E foi dito, Icabode, foi-se a glória do Senhor. Por quê? Porque a arca que representava a glória, a presença de Deus, deixou o acampamento dos judeus. Então percebam o seguinte, meus irmãos, a presença de Deus, através da arca no Antigo Testamento, é que santificava o povo. Jesus vem. E Jesus, quando ele nasce, ele vem à terra, diz ali João, o apóstolo João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego, na língua grega, a língua que João escreveu, tabernaculou, ou seja, ele estendeu a sua tenda sobre nós. Cristo esteve no nosso meio, ok? E aí, meus irmãos, o que acontece? Jesus Cristo, ele está purificando a igreja. O que é a Nova Jerusalém? É a própria igreja. É a própria igreja. Então, Jerusalém hoje, a cidade moderna de Jerusalém hoje, não é uma cidade santa. É uma cidade como qualquer outra. Tem a sua importância geográfica, política, sim, mas não é a cidade onde Deus habita. Onde é que Deus habita hoje? Na igreja. Nessas paredes? Não. Em nós. Então a Nova Jerusalém é a habitação de Deus, é a igreja de Deus, somos nós. E Deus já habita em nós através do seu Espírito Santo. E quando ele fala que a cidade santa, Jerusalém, descia do céu da parte de Deus, o que João está vendo, meus irmãos, é a igreja descendo. E ele chama a Nova Jerusalém de noiva. É a igreja, ataviada para o seu esposo. Então vejam, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele redimiu a terra que nós vamos viver. Vai ser uma nova terra, o céu será aqui. O céu não estará mais separado da terra como sempre foi, mas céu e terra serão a mesma coisa. E agora a igreja redimida, corpo, alma, unidos, purificados, a santa noiva de Cristo, adornada. Efésios capítulo 5, ele nos ensina isso, né? Que Cristo está purificando a igreja, santificando-a para apresentá-la a si mesmo sem ruga, sem mácula. Esse é o processo da santificação. A gente às vezes olha para a igreja e vê tantos defeitos na igreja. Às vezes a gente olha para a nossa igreja local, a gente olha para a nossa denominação, a IPB, a gente olha para a igreja de Cristo espalhada pela terra, a gente vê escândalos, pastores, cristãos, igrejas às vezes tendo caminhos tortuosos. A igreja aqui na terra não é perfeita. Não existe igreja perfeita, não existe denominação perfeita, não existe igreja local perfeita. Mas aqui está a igreja perfeita. Totalmente purificada,
uma noiva pura para o seu esposo, uma noiva adornada, embelezada. E é interessante o seguinte, que diferente das outras noivas, nos tempos antigos, o dia da noiva era feito na casa dela. Então a noiva chamava suas amigas e as amigas ajudavam a noiva a ela se preparar para o casamento. Hoje em dia as coisas são modernas, né? Então as noivas, elas vão em determinados lugares e tem lá o dia da noiva. Aí a noiva tem todo um preparo, todo um processo de embelezamento. Só que você já imaginou o noivo fazendo isso? Não, pastor, mas o noivo não pode ver a noiva? Aqui é assim que acontece. É o noivo quem purifica a noiva. É o noivo quem santifica a noiva. E aqui vai estar completo. Essa é a primeira parte do nosso sermão, essa visão. E você consegue olhar com os olhos aquilo que João está vendo? Você consegue olhar com os olhos um lugar perfeito, um lugar sem pecado, um lugar belo, com uma igreja santa, plenamente sem pecado. Esse é o nosso lar. Essa é a nossa casa. João continua, dos versículos 3 em diante, João ele narra algumas promessas que ele ouve. Ele está extasiado com a visão, e ele diz assim no versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono. João não diz quem fala, de quem é essa voz, mas ele fala que a voz vem do trono. Alguns vão dizer que a voz era do próprio Deus. Outros vão dizer que não, que a voz seria de algum anjo que estava próximo do trono, porque Deus, o que se assenta no trono, só vai falar no versículo 5. Seja como for, a voz diz o seguinte, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A primeira promessa, meus irmãos, é que Deus promete habitar com a igreja. Deus promete habitar com a igreja. Então, como eu falei agora há pouco, no Antigo Testamento, como é que Deus habitava com o seu povo? Através da Shekinah, da sua glória, no tabernáculo e depois do templo. Durante 33 anos, Deus habitou entre nós na pessoa do seu Filho. Hoje, Deus habita no nosso meio na pessoa do seu Espírito, mas aqui Ele está fisicamente, ressurreto, junto com a sua igreja, habitando conosco, meus irmãos. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar essas coisas? Jesus, lembra daquela tarde de domingo, 2 discípulos caminhando para Emaús, Cristo se aproxima deles, eles estão com seus olhos impedidos de reconhecer. Jesus Cristo começa a falar a palavra, começa a falar a necessidade do Cristo padecer nas mãos dos homens, ser morto, sepultado e ressurgir ao terceiro dia. E você se lembra que quando eles chegam em casa, Jesus Cristo ele parte o pão e os olhos daqueles discípulos se abrem. Jesus desaparece. E você se lembra do que aqueles discípulos falaram em seguida? Não nos ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? Você sente o seu coração arder quando as Escrituras são expostas por um miserável de um pecador que aqui vos fala? Mas você imagina sair da boca do próprio Mestre. Era isso que Maria estava tendo, enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas. Maria parou tudo, ela sentou aos pés de Cristo e falou: fala, Mestre, eu quero te ouvir. E aqui essa promessa da presença de Deus eternamente, diz o texto aqui, no versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles.
Deus vai morar com a gente. Quando um crente morre, ele vai morar com Jesus. Novo céu e nova terra é Jesus quem vem morar com a gente. É eterno. Ele diz assim ainda no versículo 3: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A segunda promessa que aparece aqui, meus irmãos, é a unidade. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo, Israel. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, depois que morre e ressuscita, Ele ordena os seus discípulos a serem testemunhas até os confins da terra, a fazerem discípulos de todas as nações. E meus irmãos, veja que maravilhoso é o dia do Senhor. O dia do Senhor, o domingo, é o dia em que a igreja, nos diferentes povos, nas diferentes línguas, nas diferentes nações, ela se reúne para cultuar ao Senhor. Então nós estamos aqui em Adamantina hoje, adorando a Deus. Outros irmãos de outras igrejas nesta cidade também, neste momento. No Brasil todo, no mundo todo. E aqui, você vê toda a igreja reunida, povos no plural. Pastor, mas não é um só povo? Sim, é uma só igreja, é um só povo. Mas esse um só povo, ele é formado de vários povos. E aí você vai ver que as diferenças vão acabar. No céu não tem presbiteriano. Você é presbiteriano aqui. E seja um bom presbiteriano. Seja um bom presbiteriano. Se fôssemos de outra denominação, eu falaria o mesmo para vocês. Nós amamos a igreja presbiteriana. Mas no céu, novo céu e nova terra, não haverá mais diferenças. Eu brinco com amigos e irmãos de outras denominações e falo para eles assim: olha, quando você chegar no céu, você vai ver que nós presbiterianos estávamos certos. Que o batismo infantil era certo. O batismo por aspersão era certo. Vocês vão ver que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Vocês vão ver que a salvação não se perde. Aí eles dão risada e ficam doidos, nossos irmãos de outras denominações. Mas de fato não vai ter isso. São povos, sem diferença, mas povos, com as suas particularidades. O versículo 4, uma terceira promessa: consolo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Principalmente quando eu estou muito triste. E às vezes eu choro. Pastor, homem não chora? Chora. E como chora? Às vezes, meus irmãos, nesta terra, os nossos corações são invadidos pela tristeza. Às vezes lágrimas rolam do nosso rosto. A saudade de alguém que está longe, de alguém que já foi. A dor física causada por uma enfermidade. A dor de uma mãe quando vê o seu filho no chão machucado. A dor de um pai que precisa corrigir o seu filho e o pai fala para o filho: dói mais em mim do que você. A dor quando você reconhece um erro. Eu estava conversando com a minha esposa recentemente e a gente estava falando assim: quantas coisas nós poderíamos ter feito diferente na criação das nossas filhas? Deus tem misericórdia, mas a gente derrama lágrimas. As dores intensas de uma enfermidade, dor de cabeça, dor de dente, dor na coluna, dor no joelho, uma unha encravada, tudo isso nos faz derramar lágrimas. A dor de um divórcio, a dor da viuvez, a dor
de sepultar um filho, a dor da saudade, que lágrimas são derramadas no abraço da despedida. Muitas são as lágrimas, mas no novo céu e na nova terra, todas as lágrimas serão enxugadas. Não importa por que elas foram derramadas. Ele diz aqui: não haverá morte. A morte nos faz derramar lágrimas. Eu imagino Adão e Eva sepultando Abel. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o luto é uma dor imensa, mas eu imagino que nada supera sepultar um filho. Imagina Adão e Eva sepultando seu filho mais novo e sabendo que o assassino foi o seu filho mais velho. Não haverá mais morte. A morte traz lágrimas. Não haverá mais luto. Nos velórios, aquilo que a gente mais vê são lágrimas. Lágrimas derramadas, lágrimas que encharcam. E mesmo depois, quando as pessoas retornam para casa, e aí você vê aquele lugar vazio, o lado da cama vazio, a cadeira na mesa vazia, o banco ao seu lado no carro vazio. Não tem luto no novo céu e na nova terra. Por isso não tem lágrimas. Não tem pranto, lamento. Pranto aqui é o lamento. É quando você sofre por algo. É quando você padece por algo que está acontecendo na sua vida. Quando você sofre por um filho, quando você sofre por alguma situação no seu trabalho, quando você sofre por alguma questão na igreja, o pranto, o lamento causado pelo sofrimento, não tem mais dor. Eu estarei curado das minhas hérnias de disco. Você estará curado das suas dores de joelho. Eu não ouvi nenhum amém, nenhum aleluia, mas você pode falar como um bom presbiteriano. Você estará curado da sua enxaqueca, da sua dor de dente. Você estará curado de todas as dores do seu corpo e também as dores da sua alma. Sim, porque a nossa alma dói. Aquele aperto no coração, por situações, por circunstâncias, por pessoas que nos ferem. Não tem mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Ficou para trás. Já passou. Não existe mais. Você quer ir para lá? Ou você prefere ficar aqui? Com tantas belezas, é verdade, mas sujeito às dores, ao pranto, ao luto, à morte, às lágrimas. João continua. E João está falando, meus irmãos, que justamente este aqui não é o nosso lar. Versículo 5, agora ele ouve a voz do próprio Deus. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, o que João está vendo, ouvindo e escrevendo não é produto da sua mente, da sua imaginação, não é uma lenda, não é uma história que alguém contou para ele, não é um conto de fadas, não é ficção. O próprio Deus, aquele que se assenta no trono, fala: escreve, registra, deixa para toda a igreja, por toda a história futura, registrado que tudo aquilo que você está vendo e ouvindo é fiel,
é verdadeiro. É por isso, meus irmãos, que a igreja precisa ouvir, ler, estudar e meditar o livro de Apocalipse. Porque nem todas as coisas a gente sabe e a gente vai saber aqui na terra. Deus não revela todos os detalhes, claro que não. Mas aquilo que Ele revelou é para nós, Romanos 29, 29, e para os nossos filhos. Você imagina que isso aqui é o nosso consolo? É por isso que crentes diante da morte não se desesperam, porque eles têm esta esperança. Por isso que pais, quando sepultam seus filhos, por isso que esposas, quando sepultam seus maridos, maridos sepultam suas esposas, por isso que crentes que estão próximo da morte, não se desesperam, porque tudo aquilo que está registrado aqui é fiel, é verdadeiro. Eu não vou encarar o amanhã, seja ele qual for, porque eu posso morrer amanhã, ou posso morrer daqui 40 anos, você não sabe. E por isso o cristão, ele sabe que é verdade, é fiel, é palavra de Deus, que estas coisas virão a nós. E mesmo que eu sofra as piores dores aqui na terra, derrame rios de lágrimas aqui na terra, elas serão enxugadas, elas vão passar, porque Deus faz tudo novo, todas as coisas são novas. Ele continua no versículo 6, dizendo: tudo está feito. E é incrível que isso nos faz lembrar as palavras de Cristo na cruz, quando Ele disse: está consumado. Paguei, Pai, toda a dívida. Mais tarde, lá em Apocalipse 16, 7, o anjo que derramou a 7ª taça, ele também disse: está feito, consumando ali o juízo de Deus. Aqui Deus fala: terminei. Tudo está feito, não falta mais nada. Meus irmãos, nós esperamos a volta de Cristo, esperamos que Ele esteja conosco, esperamos novo céu e nova terra, mas quando esse dia vier, Deus, Ele dirá: acabou, tudo está feito, tudo está completo, tudo está perfeito, porque Ele é o Alfa, versículo 6 ainda, e Ele é o Ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, João está escrevendo em grego, certo? Ômega, a última letra do alfabeto grego. O que Deus está falando aqui, meus irmãos? Que do início ao fim, o Senhor governa a história. Lembrem-se, João está escrevendo esse livro para os nossos irmãos, membros das 7 igrejas da Ásia, que eram perseguidos. Então João está falando para eles o seguinte: olha, Deus está dizendo que Ele governa tudo, do início ao fim. Desde a criação até a consumação, desde o dia em que você foi concebido no ventre da sua mãe, até o segundo em que você der o seu último suspiro, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Rei, Ele governa tudo, nada passa desapercebido da vontade, do decreto dEle. Nenhum segundo, nenhum momento, nenhum instante, nenhum piscar de olhos, nenhuma expiração ou inspiração sua. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele governa tudo do início até o fim. E aí Ele faz uma última promessa aqui, e essa promessa é para agora, é para o presente. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, a mulher samaritana, uma mulher infeliz, uma mulher que buscava a felicidade nos prazeres do casamento. Casou-se 5 vezes
E ela desistiu, ela não acreditava mais no casamento e agora ela morava com um homem que não era seu marido. E essa mulher tinha sede, uma sede que não era saciada nem por homens e nem por água do poço. E Jesus oferece a si mesmo a água da vida. Essa é a palavra evangelística. Essa é a palavra para aqueles que ainda acham que a terra é o melhor lugar do mundo. Ainda acham que esta terra um dia será melhor. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Ninguém aqui presente ou que ouça essa palavra, não se engane. As coisas nunca ficarão boas. Pelo contrário, elas vão só piorando. A economia, a política, a segurança pública, as ideologias. As pessoas sem Deus, elas pensam que a esperança para dias melhores está em políticos, está na educação, está na família, está em se ter um país mais seguro. Essas coisas são boas. Você não queria ter mais segurança? Você não queria ter um salário melhor? Você não queria ter preços mais baixos? Essas coisas, elas não são ruins. Mas e se não tiver? A nossa esperança está aqui. A água da vida. Jesus é a água da vida. E Deus está falando aqui para João o seguinte: todos aqueles que desejarem ir para o novo céu, para a nova terra, podem, através da água da vida, bebendo a água da vida, o próprio Cristo, que eu dou de graça. É pela graça que nós somos salvos. É cobrada, a entrada no novo céu e na nova terra não é cobrada, a salvação não é cobrada. Deus pagou um alto preço, mas a nós é de graça. E por fim, meus irmãos, por fim, existe um desafio. Versículo 7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vencedor. João aqui, na verdade, Deus, João está escrevendo, não está falando que a salvação é por méritos. Eu tenho que fazer alguma coisa para vencer e entrar no novo céu e nova terra. Paulo escreveu em Romanos 8,37 que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Hoje de manhã, na nossa devocional, o presbítero Márcio, ele falou sobre militar. É uma guerra, é uma luta. Nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra as nossas tentações. A santificação, meus irmãos, é um processo que a gente viu lá em Colossenses capítulo 3, na nossa liturgia, que a gente tem que lutar. Não é porque você foi salvo um dia, não é porque um dia Jesus entrou no seu coração, que agora você vai cruzar os seus braços e continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito de antes. Você precisa lutar. A vida cristã não é um resort all inclusive. Não é um lugar que você aproveita e goza a vida. A vida cristã é uma trincheira, é uma luta, é uma batalha. Todo dia você tem que lutar contra o seu eu, contra o seu ego, contra a sua carne, contra o seu velho homem, contra as tentações, contra o pecado. E claro, quem te dá a vitória é o Senhor Jesus Cristo. Pecado não entra no céu. Por isso que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza carnal, a nossa natureza mundana. A gente tem que se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. A gente tem que ser santo porque Deus é santo. Porque a gente vai para um lugar santo. A nova terra, o novo céu é um lugar santo. Por isso ele termina o texto dizendo no versículo 8, quem que não vai entrar? Quanto, porém, aos covardes, quem são os covardes? Os covardes são aquelas pessoas que dizem que são crentes, mas na hora do aperto, elas negam a fé. E na hora que o anticristo surgir, os covardes sairão das tocas, dos armários.
Na hora que o anticristo falar assim, quem não tem marca, quem não me adora é morto. Muitos covardes que estão nas igrejas falam assim, não quero ser morto não. Eu adoro o Senhor. Nos dias aqui em que João escreveu o Apocalipse, quando a perseguição veio, só era crente quem era crente. E hoje, em vários lugares da terra, onde a igreja é perseguida, não é qualquer pessoa que fala assim, eu sou crente e vai na igreja, porque não existe um templo como o nosso. Só é crente quem está disposto a morrer por Cristo. Se você não estiver disposto a morrer por Cristo, se você não estiver disposto a negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, se você não estiver disposto a perder os privilégios desta vida por Cristo, você não vai entrar. Aos incrédulos, todos aqueles que não creem em Jesus, todos aqueles que até dizem crer em Jesus, mas vivem como incrédulos, adoram a si mesmos, adoram falsos deuses, aos abomináveis. O que são os abomináveis? Abomináveis vai fazer par aqui com os impuros. Tudo aquilo que é imoral, eles não entram. A imoralidade está na televisão, a imoralidade está na internet, a imoralidade está diante dos nossos olhos. Eles não vão entrar. Os abomináveis, os imorais, os impuros, os assassinos. Aqueles que cortejam a morte, que apoiam a morte, aqueles que apoiam a morte desde antes do nascimento. Como que um cristão pode ser favorável ao aborto? Me explica. Explica para mim. Porque na Bíblia não tem isso. É assassinato. E os assassinos não entram no novo céu e na nova terra. E aí eu vou além. Mateus 6, Jesus diz, ouvi isso que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, que se você odeia o seu irmão no seu coração, você já matou ele. Então, ódio não entra no céu, na terra, novo céu e nova terra. Os impuros, já falei, os feiticeiros, todos aqueles que estão inteirados com religiões ocultas. Eu estava conversando hoje à tarde num grupo com alguns pastores do Rio Grande do Sul e eles me falando que no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um lugar onde o espiritismo, a umbanda, o candomblé são fortes. Eu estava conversando com um pastor baiano e a Bahia, o Nordeste, principalmente a Bahia, é conhecido como um estado, aliás, onde as religiões africanas são muito fortes. Ele falou assim, olha, na Bahia eu via umbanda em candomblé, mas aqui no Rio Grande do Sul eu nunca vi igual. Eu estava no seminário em 2001, 2002, eu já ouvia isso. E eles falaram assim, olha, é uma região que a gente precisa orar e mandar missionários para o Rio Grande do Sul, porque eles são feiticeiros. Não vão entrar no reino dos céus, no novo céu e na nova terra. E os idólatras, todos aqueles que adoram ídolos, e todos os mentirosos, crianças e adultos, meninos e meninas, quem mente não vai para o céu. Não conte mentira. O pai da mentira estará lá no lago de fogo e enxofre. E todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que a gente abandone essas práticas. Que a gente lute a cada dia a luta da santificação. Que a gente deseje, almeje a volta de Cristo, o novo céu e a nova terra. Maranata. Vem, Senhor Jesus, que Ele nos abençoe. Amém.